Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Com a graça de Deus, hoje iniciamos mais um momento de oração, mais um momento de partilha da palavra de Deus. E a igreja hoje tem a graça de celebrar o martírio de São João Batista. E é uma celebração muito querida para a igreja, porque nós temos um testemunho muito grande, né? Nós temos um testemunho muito grande. Temos um testemunho de um homem que sempre procurou fazer o bem, mostrar o caminho que faz bem, mas que passa por um momento muito difícil da sua vida. O martírio é a entrega da sua vida. Injustamente, nós vemos João Batista que vai perdendo a sua cabeça. Injustamente a gente vê, né, João Batista que vai perdendo a sua paz, perde a sua cabeça por causa, né, da maldade, de uma decisão tomada sem pensar. A gente vai ver hoje, vamos rezar hoje aqui, e nós logo vamos perceber que quem perde a cabeça, na verdade, não é João Batista, né, mas é Herodíades e sua filha. Perde a cabeça por causa disso. E a consequência para eles é terrível, porque uma maldade muito grande ela acontece. E assim, meu irmão, minha irmã, então, a gente quer olhar para esta palavra de Deus, e esta palavra de Deus, ela vai nos ensinar a gente, sabe, a caminhar com paz e pensar bem antes de tomar uma ou outra decisão. Esta palavra de Deus hoje que vamos escutar, ela vai nos lembrar que se a gente não pensar nas nossas decisões, se a gente não cuidar com quem a gente anda, se a gente não cuidar com quem a gente conversa, a gente acaba assim perdendo também a nossa cabeça e perdendo também o rumo da nossa vida, sabe? Então, a gente vai olhar para esta mensagem que é muito forte, esta mensagem que nos ensina tantas coisas importantes para a nossa vida. Então, vamos hoje olhar para a palavra de Deus, vamos hoje olhar para tudo aquilo que Deus nos ensina e não vamos ter medo de ser verdadeiros, firmes. Inclusive, vamos cuidar muito com as nossas escolhas, porque algumas escolhas, sim, levam a gente a muitas vezes perder a cabeça, perder o senso do que é certo e do que não é certo. Vamos então começar a olhar isso, ter esta calma, dar o nosso melhor, não se perturbar, e a gente vai conseguir dar esse passo tão belo, esse passo tão bonito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E se você quiser compartilhar este momento de oração, marcar alguém, convidar alguém para estar aqui, fique bem à vontade, tá? Se quiser, né, compartilhar lá nos seus grupos, copiar o link, compartilhar na sua linha do tempo, vai lá, faz isto. E esta palavra de Deus, ela chega muito longe. Por isso, rezemos assim,
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esta força do Espírito Santo também tome conta da tua família, da tua casa, de quem está ao seu redor. E agora, então, vamos olhar para esta palavra de Deus. A palavra de Deus hoje se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 17 ao 29. Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. Por isso, o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que eu vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia a recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá. Levaram o cadáver de João Batista, e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra
o martírio de João Batista, né, que teve a sua cabeça separada do seu corpo por um ato cruel, um ato impensado. E aí a gente precisa colocar no nosso coração esta expressão, né? A gente precisa colocar na nossa cabeça essa expressão. É triste quando se perde a cabeça. É triste quando se perde a cabeça. É triste quando não se controla os impulsos que estão no coração. É triste quando se toma decisões precipitadas, sem pensar, no calor, às vezes, de algo que está acontecendo. Na verdade, quem perdeu a cabeça não foi João Batista. Quem perdeu a cabeça foi Herodes, Herodíades. Quem perdeu a cabeça, na verdade, foi a sua filha, né, que pensou que bastava colocar uma roupa curta, se mostrar, ser sensual e ganharia tudo o que queria. Porque essa tragédia que a gente vê na palavra de Deus, ela começou muito antes desta festa de aniversário. Você já deve ter celebrado alguns aniversários, talvez até já deve ter feito, né, alguma festa, alguma comemoração. Já imaginou que presente mais indigesto? A cabeça de alguém numa bandeja você receber? Já pensou? E aí a gente hoje entende que essa tragédia do Evangelho, ela começou muito antes do fato narrado no Evangelho. Começou quando Herodes não começou a controlar as suas emoções. Herodes tinha um grande vício. Herodes tinha um grande pecado. Ele era um homem poderoso, sim. Ele era, né, o imperador, o governador, o rei daquela região. E ele achava que estava acima de tudo e de todos. Ele tinha um vício muito grande, a sua sexualidade descontrolada. Era um vício que ele tinha, era um problema que ele tinha. E ele achava que ele podia possuir tudo. Inclusive, ele ficou encantado, né, pela sua cunhada, né, a esposa de Filipe. Imaginemos, né, quando a gente não controla os nossos impulsos, os nossos desejos, porque todos nós temos impulsos, desejos, mas eu acredito que a gente faz de tudo para controlá-lo. Quando a gente não controla, né, nossos desejos, impulsos, nossos vícios, a gente se torna escravo deles. Imagine, né, Herodes desejando o que era do seu irmão. Imagine, né, Herodes desejando aquilo que não era dele, mas era do seu irmão. Herodíades não era a esposa dele, era a esposa de Filipe. E o desejo foi tão grande, né? A obsessão foi tão grande que Herodes cometeu um pecado maior, grande já antes desta festa de aniversário. Ele mandou o seu irmão Filipe para uma batalha e colocou-o na frente, na primeira linha de batalha, na primeira linha de confronto, onde ele muito bem sabia que 100% dos que estavam ali iriam perder a vida. Então olha quando Herodes começa a perder a cabeça. Ele começa a perder a cabeça quando ele se torna escravo dos seus impulsos, dos seus desejos, das suas emoções. E esse evangelho nos ensina que a gente precisa controlar nossos impulsos, desejos, ambições. E aí a igreja tem um remédio muito santo que a gente traz
em especial na época da Quaresma e do Advento, que é a oração, o jejum, a penitência. Quando uma pessoa faz jejum, ela começa a controlar suas emoções, suas pulsões, seus desejos. E foi isso que aconteceu, né? Herodes não fez isso. Herodes foi dando corda até se enforcar. Herodes foi dando corda até a corda ser esticada. E essa tragédia de hoje, ela vem justamente porque não soube controlar as suas emoções. Não soube curar os seus afetos e meteu as mãos pelos pés. Então a gente aprende que precisamos também controlar os desejos, né? Os desejos que a gente tem, os impulsos que a gente tem, sabe? Se a gente não controlar isso, a gente acaba metendo as mãos pelos pés, sabe? O problema não é, às vezes, ter um desejo. O problema, às vezes, não é ter um impulso, uma tendência. O problema é o que a gente faz com eles. A gente precisa controlar, dar o caminho certo. E aí a gente vê uma coisa mais triste ainda, porque Herodes gostava de escutar a pregação de João Batista. Gostava de escutar a pregação de João Batista. E aí vem uma situação ainda mais difícil para a nossa vida. Quantas vezes nós também gostamos de escutar as pregações de um padre? Quantas vezes nós gostamos de escutar o Evangelho? Quantas vezes nós gostamos de escutar uma música religiosa? Mas não basta só gostar de escutar. Porque Herodes também, né? Herodes também gostava de escutar a pregação de João Batista. Quantos católicos são assim? Quantos cristãos são assim? Até vão na igreja, gostam de estar na igreja, gostam de participar de retiros, de encontros e assim por diante. Mas a prática é perversa. A prática é perversa. Então aprendemos com esse evangelho de hoje, porque quando a gente perde a cabeça, a gente toma decisões precipitadas. Quando a gente se deixa levar pelas emoções, as decisões são precipitadas. Quando a gente se deixa levar, né, por aquilo que está no nosso íntimo, muitas vezes as decisões são precipitadas. Herodes, ele ficou refém de uma pessoa. E essa pessoa pintou e bordou com ele. Herodes ficou refém de uma pessoa, de uma situação. E essa situação fez com que ele perdesse tudo, inclusive a cabeça. E aí não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais como agir. Não tinha mais como reverter as coisas. E aí a gente vai aprendendo isso, sabe? A gente vai aprendendo isso. A gente aprende que não podemos perder a nossa cabeça por qualquer coisa. Agora, vamos olhar também o outro lado da moeda, né? Vamos olhar para Herodíades e a sua filha. Você sabe que hoje, inclusive, existem muitas pessoas que são reféns do dinheiro fácil. Você sabe que hoje muitas pessoas vivem a ilusão de ganhar as coisas fáceis. O que essa mãe fez com a sua filha? Ela disse assim: filha, deixa de ser boba. Coloca uma roupa sensual. Coloca uma roupa curta. Vai lá, dança, se mostra. Seja sensual, seja provocativa. Vai lá, usa o teu corpo. Usa o teu corpo. Cria naquele monte de homens o desejo de te possuir. E aí você terá tudo. E aí você terá eles na palma da tua mão. Porque Herodíades
já tinha feito isso com Herodes, né? A mãe já tinha feito isso com Herodes, o seu amante, e estava ensinando a filha a fazer o mesmo, né? Com todos aqueles homens que estavam ali. Olha o conselho que uma mãe dá para a sua filha. E a gente diz, nossa, isso é um absurdo. Nossa, como pode fazer isso? Mas se a gente parar um pouquinho, perceber, pensar, analisar, muitas vezes também a gente pode correr o risco de dar alguns conselhos que são furados. Não na parte sensual, não na parte sexual, não. Né? Mas às vezes no cotidiano do dia a dia. Sabe o jeitinho, né? Sabe o tirar proveito de tudo, de todos. E aí a gente vai percebendo que isso faz com que a gente tome decisões, sabe, muito precipitadas. Muito precipitadas. Volto a dizer, quando não se controla as emoções, as paixões, os sentimentos, a gente vai destruindo tudo aquilo que está ao nosso redor. Se você pegar e existe, né? E existe até um filme que vai mostrar isso, né? Existe um filme que vai mostrar isso. Quem sabe até muitos de vocês já assistiram a série Madalena, né? Vai ter um filme que vai mostrar que a consequência depois para Herodes, Herodíades e a sua filha foi terrível. Foi terrível. Foi terrível, porque não é castigo, não é castigo. Mas foi a consequência das suas escolhas. Além de perder tudo, né? Foram estraçalhados por cachorros famintos, porque ficaram jogados, né? Fora, num canto. E aí a gente aprende, porque hoje, aparentemente, uma decisão que a gente toma hoje, ela tem consequências lá na frente. E assim, ó, meu irmão, minha irmã, eu sempre gosto de dizer esta expressão que Deus, ele jamais castiga, mas é a gente que vai se castigando mesmo, dependendo das escolhas que a gente vai tomando. Deus sempre quer a conversão, a mudança de vida, o perdão. Deus sempre quer uma vida íntegra. Ontem a gente celebrava Santo Agostinho. Foi só depois dos seus 30 anos que a sua conversão aconteceu. Mas olha só, né? Olha só. A gente fica muito atento porque tem consequências. E tem consequências muito sérias. Então, uma decisão não bem tomada, uma maldade que você faz para os outros, isso acaba voltando. Isso acaba voltando. Você sabe, né? Aquela expressão que a gente sempre usa que dinheiro injusto se torna maldito, né? Dinheiro injusto se torna maldito. E é verdade. Quantas situações você já conhece ou já viu de pessoas que foram injustas com os outros, tiraram um certo valor, mas aquele valor até foi causa de perdição, de afundar ainda mais na vida. Porque o que vem fácil, fácil vai. Então, quem é que hoje perdeu a cabeça? Não foi João Batista. Ele cumpriu a sua missão. Não faltou com a verdade. Foi verdadeiro. A verdade, ela precisa ser dita, custe o que custe. Ela precisa ser dita. A verdade acima de tudo. Não dá para ser conveniente com algumas coisas para não perder a amizade, para não perder a proximidade. Inclusive dentro da igreja, né? Inclusive dentro da igreja nós temos aquelas pessoas que na frente são uma coisa e por trás são outras. Quantos grupinhos de igreja também, né, vão maltratando os outros? Quantas pessoas que estão na igreja, que fazem parte de pastorais, de movimentos, né, que
começam às vezes a trilhar um caminho, né, um pouco diferente do que é o proposto pela sua comunidade. Ah, comunidade não. Ah, o padre não. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nem precisamos dele aqui. Vai se perdendo a cabeça. Vai se deixando levar pelas emoções ou a vontade de controlar tudo. E quando vê, se é inconsequente. E coloca até uma pastoral, um movimento a perder-se. Então a gente precisa hoje pedir muito esse dom do Espírito Santo, sabe? A gente hoje precisa trabalhar muito isso. Volto a te dizer, se tens uma emoção, se tens uma vontade, se tens um desejo que não é saudável, que não é correto, trate de buscar ajuda. Trate de se trabalhar, porque senão lá na frente pode até virar uma tragédia, como foi com Herodes. Ele tinha um vício, ele tinha emoções não curadas, ele tinha desejo de possuir tudo e todos, custe o que custar. E qual foi a consequência dele? Acabou se perdendo totalmente. Essa é a mensagem do Evangelho para nós, né? Um Evangelho que faz a gente pensar. Um Evangelho que faz a gente pensar, que faz a gente refletir, que faz a gente, inclusive, mudar a direção. É um Evangelho que, inclusive, faz a gente, quem sabe, seguir de uma forma diferente. Porque enquanto dá tempo, né? Vamos brincar aqui, né? Enquanto a promessa não foi feita, né? Dá tempo de mudar tantas coisas. Porque quando Herodes percebeu, ele tinha preparado uma armadilha para ele mesmo. E não tinha mais volta. Inconsequente foi a sua promessa. Inconsequente foi a sua decisão. E o estrago foi muito grande. Estragou a vida de João Batista, estragou a sua vida, estragou a vida daquela família. Antes já tinha estragado a vida de seu irmão Filipe. E foi estragando, sabe, tudo aquilo que aparecia pela frente. É triste quando se perde a cabeça. É triste quando não se mede as consequências. É triste quando se é refém de vícios e daquilo que pode nos matar. Pense com carinho na mensagem do Evangelho de hoje. Pense com carinho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você, e desça sobre a sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus, e que Ele te abençoe, hoje e sempre. Amém.